Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje você vai conferir o Santo do Dia e também você vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também você vai conferir as notícias da Igreja do Brasil, da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e também as notícias pelo site Vatican News. Hoje, dia 14 de maio, dia de São Matias. Matias foi discípulo de Jesus tão constante que o acompanhou durante os 3 anos de vida pública, sem nunca se separar dele. Não chegou, contudo, a pertencer ao grupo mais íntimo dos 12 apóstolos, mas, após a traição de Judas Iscariotes, foi eleito para ocupar seu cargo no colégio apostólico. Assim narram este fato os Atos dos Apóstolos. Poucos dias depois da ascensão de Jesus, eles fizeram uma reunião com mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, falou nas Escrituras a respeito de Judas, pois foi Judas o guia daqueles que prenderam a Jesus. Era ele do nosso grupo, porque havia sido escolhido para tomar parte do nosso trabalho. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito nos livros dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e mais ninguém more nela. E também diz que outra pessoa ocupe o lugar dele e faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde quando João anunciava o batismo até o dia em que Jesus foi levado ao céu. Assim apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, apelidado o Justo, e também Matias. Em seguida oraram, dizendo: Tu conheces, Senhor, os corações de todos. Agora, mostra qual dos 2 tu escolheste para trabalhar como apóstolo. Depois disto, fizeram sorteio para escolher um dos 2. O nome escolhido foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos apóstolos. Notícias posteriores dizem que Matias era provavelmente natural de Belém. Pregou o evangelho na Palestina, na Ásia Menor e, enfim, foi apedrejado pelos judeus. A mãe de Constantino Magno, Santa Helena, trouxe as relíquias de São Matias para Roma. Uma parte delas é venerada na Igreja Antiquíssima de Treves, na Alemanha, e outra na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A festa de São Matias nos relembra a triste apostasia de Judas, a quem Matias substituíra no colégio dos apóstolos. Foi o amor desordenado ao dinheiro que o levou à perdição. Com muito acerto nos diz São Paulo: os que querem fazer-se ricos caem na tentação e no laço do demônio, em muitos desejos inúteis e perniciosos que submergem os homens no abismo da morte e da perdição, porque a raiz de todos os males é a avareza, a qual, cobiçando, alguns se desencaminharam da fé e se enredaram em muitas tribulações. Que o exemplo do apóstolo São Matias nos estimule a fidelidade no seguimento de Cristo, nosso Mestre. Ó Deus, que associaste São Matias ao colégio apostólico, concedei por sua intercessão que, fruindo da alegria de vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Matias,
rogai por nós. O Evangelho que vamos proclamar hoje é um dos mais belos, porque Jesus faz um convite a estarmos bem unidos a Ele. É João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Que simbologia profunda e bonita esta que Jesus nos apresenta hoje. Imagine uma árvore com seus galhos. Os galhos somos nós. Jesus é a videira, nós somos galhos, os ramos, e Deus Pai é o agricultor. Que unidade é como o nosso corpo, os membros unidos ao corpo. Jesus é o tronco e nós somos os membros. O que está por trás dessas palavras de Jesus? Aquele que está tão unido a nós e mais do que nós a nós mesmos. Jesus é tão unido a mim do que eu de mim mesmo. É assim que Ele quer ser conosco. Quanta amizade, quanta busca, quanto interesse por nós, quanto amor, quanta afetividade. Queridos irmãos e irmãs, não fique longe Jesus Cristo, um Deus que Ele chama a estar tão unido a Ele, como o galho é unido ao tronco da árvore. Assim é o que Jesus quer fazer com você, unido a Ele. O que falta agora? Dê seus passos. Quando damos um passo para o Cristo, Ele dá 1000 a nosso encontro. A Jesus que nos convida a uma grande amizade, a um grande amor, a uma vida envolvida na sua vida. A este Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, somos amigos de um Deus, irmãos de um Deus, que é o cabeça da igreja e nos convida a uma grande amizade. Seja amigo de Jesus, e eu quero te abençoar, abençoar esta amizade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todas as mães. Aqui nós, a Fazenda da Esperança, Nossa Senhora das Graças, Caxias e Maranhão, estamos fazendo esse pequeno vídeo para demonstrar o nosso carinho e o nosso amor para todas as mães. Uma pequena homenagem, a todas as mães dos acolhidos aqui da Fazenda da Esperança, para aquelas mães também que são voluntárias, embaixadoras, aquelas também que participam do Grupo GEV, de uma forma ou de outra, todas estão ligadas e também ajudam a todos nós aqui da Fazenda da Esperança. Um feliz Dia das Mães a todos. Meninos, procurando encontrar
Em um campo eu encontrei a flor perfeita pra te dar. Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe e só nasce no jardim do coração. Enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina que eu suponho, faz milagres em oração. Neste dia de carinho, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Neste dia de carinho, quero sentir lá no peito, inebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Viva Queridas mães da paróquia de São Benedito, a vocês parabéns pelo vosso dia. Quero dizer que nesse dia vale a pena lembrar que a presença de vocês nessa paróquia torna mais linda, mais bonita, mais plena de Deus, mais inspirada. Esta paróquia é muito melhor porque vocês existem com o vosso jeito de mãe, cuidadora, protetora, enfim. E ao lado de Maria, peço, hoje a rezei por todas vocês, paroquianas e mães aqui da paróquia São Benedito. Que Deus os abençoe, e eu vos abençoo em nome de Deus e da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, queridas mães, muita paz. Nós vamos conferir uma bonita entrevista aqui que aconteceu no dia 1º de agosto de 2019, uma entrevista do Padre Ribamar com Dom Sebastião, falando sobre o batismo. Fique ligadinho e vamos conferir esta bonita entrevista com Dom Sebastião. Seja bem-vindo, quanta alegria tê-lo aqui novamente em nosso programa, o senhor falando para o seu povo, né? O povo de Deus, isso é muito bom. Então, Dom Sebastião, vamos começar já que é muito assim, do dia a dia a questão do batismo, né? A pastoral do batismo também está ansiosa para saber o que é que mudou um pouco sobre as normas para o batismo. Fale para a gente. Então, uma boa tarde, primeiramente, né, a todos os que estão na escuta, estão vendo, né, a transmissão aqui do programa do Povo de Deus. Né? E que é rádio e televisão também. Rádio e televisão, e eu percebo que o Padre Ribamar já está bem à vontade mesmo, né? Nada disso. O período de experiência parece que já se foi, e agora é mesmo, né, esse estar com o povo todos os dias, né, levando a boa notícia do Reino de Deus através da Palavra de Deus. E eu percebi que se eu ler hoje a Palavra de Deus, e nesses dias também, né, da Bíblia nova, da tradução da CNBB, que é a Bíblia oficial da Igreja no Brasil, né? Mesmo que a gente saiba que bem antes da CNBB lançar a Bíblia oficial, outras edições já foram feitas. Eu recebi outro dia a Bíblia Ave Maria, que é conhecidíssima no Brasil, e que está celebrando 60 anos, né, da primeira edição dessa Bíblia, né? Então são várias traduções, mas a CNBB também se preocupou de oferecer um texto oficial da Igreja do Brasil. A gente sabe que levaram-se anos, né, para a gente chegar onde nós estamos hoje com a Bíblia, tradução da CNBB. E depois daí, todos os textos, inclusive o texto do missal, o lecionário que a gente usa nas missas, todos serão agora refeitos, digamos assim, com os textos, o texto oficial da Bíblia CNBB,
o texto oficial da igreja no Brasil, né? Então, parabéns, né, também ao Senhor pelo uso desta Bíblia. Então, nós estamos dentro de um processo em que a gente precisa também se adequar, digamos assim, às realidades, né? E não inventando coisas novas, simplesmente, mas dando destaque àquilo que já está previsto na própria normativa da igreja. Então, a igreja diz nos seus documentos, inclusive no Código de Direito Canônico, que o batismo é indispensável para a salvação, seja ele em ato de batizar com água, ou ao menos em desejo. Essas duas formas a igreja diz, tanto no catecismo quanto na sua norma mesmo no direito canônico e outros textos, que o batismo é indispensável para a salvação, em ato ou ao menos em desejo. E esse negócio do batismo do desejo, a gente sabe, né, que o povo de Deus também tem muita consciência disso, mas às vezes passa aqui meio despercebido, né? Porque se uma criança, por exemplo, estava prometida já para ser afilhada, né, de determinadas pessoas, a mãe, o pai já tinha a intenção de batizar aquela criança, e se essa criança vier a falecer antes do batismo, que os pais não fiquem com peso nenhum na consciência, que aquela criança ali, no desejo dos pais, foi atingida pela salvação também que o Cristo nos trouxe, né? Então essa é uma realidade importante que vale a pena a gente dizer. Então, dentre tantas outras normas, se diz também no Código de Direito Canônico que a igreja não pode, os seus ministros não podem negar o batismo àqueles que pedem. Pedem por si mesmo, no caso de um adulto, ou pedem através dos seus pais que pedem para batizar os seus filhos. Então, o Código de Direito Canônico, que é a nossa lei maior, proíbe a gente de recusar. Proíbe de recusar. Mas diz o seguinte, que a gente pode, no máximo, adiar o batismo de uma criança. E só se adia o batismo de uma criança se ninguém se comprometer com a sua educação cristã. Aí sim, aí não tem como batizar aquela criança se ninguém se compromete em ajudá-la a conhecer, a viver a fé que ela vai receber. Então, nesses casos, só nesses casos é que a gente adia o batismo, explicando para as pessoas, os pais em particular, o porquê que se está adiando. Mas nunca recusar. E sempre acolher. Foi a atitude de Jesus, né? Sempre acolheu as pessoas, mesmo os pecadores, pecado público, pecado conhecido por todo mundo, mas Jesus acolheu. As crianças também, deixai vir a mim as criancinhas, né? Então... Assim, Dom Sebastião, mas isso não, essa acolhida interessante que Cristo faz através da igreja e a igreja faz através do Cristo, isso não dispensa as reuniões, a formação, né? A reunião para pais e padrinhos, também não dispensa isso. Não, de jeito nenhum. A gente ia chegar, e muito obrigado por o senhor ter me antecipado, né? De fato, a missão da igreja é evangelizar, e evangelizar é para todo mundo, né? Então, os pais e padrinhos, quando querem batizar os seus filhos, eles têm que passar por um processo de conhecimento do que eles querem dar para os seus filhos, né? Também o documento da igreja diz que a gente tem que fazer com que os pais e padrinhos, pelo menos, saibam o que é o batismo e quais as consequências do batismo na vida de quem é batizado e na vida de quem se propôs a ajudar quem está sendo batizado. Essas duas coisas a gente precisa dizer. Não dizer é a gente fugir da nossa responsabilidade de anunciar, né? De levar a boa nova para todas as pessoas, né? Então, a nossa obrigação é essa, dizer o que é o batismo
E quais as consequências do batismo na vida de quem recebe e daqueles que assumiram o compromisso de ajudar a pessoa a viver o seu batismo. Isso aqui faz parte da palestra, que nós chamamos de palestra, mas a gente poderia até mudar de nome, não é uma simples palestra, mas é uma evangelização que se faz, né, para quem quer viver o batismo, ou quem pede o batismo, no caso dos pais, ou quem vai acompanhar, quem vai ser batizado, no caso dos padrinhos e das madrinhas, né? Falando disso, a gente pode dizer o seguinte, que o direito canônico, ele diz que quem vai ser batizado, ele precisa de um padrinho, ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. O que nós normalmente fazemos nós temos sempre um padrinho e uma madrinha. A gente nunca batiza uma criança só com um padrinho, mas o direito, desde sempre, diz que quem vai ser batizado tenha um padrinho ou uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha, os dois juntos, né? Porém, diz ainda que na ausência do padrinho ou da madrinha, que se tenha pelo menos uma testemunha que diga que aquela pessoa foi batizada e seu nome seja registrado também no livro de batismo e esteja no batistério, que é aquele documento que as pessoas recebem ao serem batizadas. Então, aí que está, para nós, Diocese de Caxias, a novidade, né? Nós fizemos um adentro, nós fizemos um pequeno acréscimo nos documentos já aprovado por Dom Wilson, né? De que na normativa do batismo da Diocese, porque nessa normativa não estava dizendo que quem não pode ser padrinho pode ser acolhido dentro do critério de testemunha da criança que está sendo batizada, né? Isso para nós é a novidade que a gente precisa compreender. Para ser padrinho precisa o quê? Para ser padrinho precisa ser batizado, precisa ser comungante e precisa também ser crismado e viver em conformidade com a fé, tá? Lá não diz que tem que ser casado no religioso. Não existe essa frase no direito dizendo que a pessoa, para ser padrinho, tem que ser casado no religioso. Isso não está dito ali. O que está dito é que precisa ser batizado, comungante e que tenha recebido o sacramento do crisma e que viva em conformidade com a fé. Aí que entra a questão do matrimônio. Porque quem não está vivendo, quem não está unido em matrimônio, está vivendo a dois, ele não está vivendo em conformidade com a fé. Porque a conformidade com a fé você quer viver sozinho, então tranquilamente, chega até o crisma e pronto. Agora, você quer viver a dois, busque a bênção de Deus, né, no sacramento do matrimônio. E quem vive assim, está em conformidade com a fé, que não é a fé da igreja, mas é também a sua fé. Eu creio que essas pessoas todas acreditam no sacramento do matrimônio, né? Não só em 6 sacramentos, mas acreditam em todos os sacramentos, né? Então, quem não está nessa situação, né, quem não é batizado na Igreja Católica, daí um evangélico que é convidado, não é, para ser padrinho, a gente sabe que ele não pode ser padrinho, pelo fato de estar numa outra igreja. Mas ele pode ser acolhido como testemunha de batismo e não como padrinho, porque para ser padrinho tem que ser batizado na Igreja Católica. E, Dom Sebastião, o que o senhor fala assim é muito interessante para a pastoral do batismo. Então, você que é membro da pastoral do batismo da Diocese de Caxias, essas informações muito interessantes, eu até peço que ajude a divulgar esse programa de hoje, que já fica salvo no YouTube, porque essas informações que se acrescentaram às informações, a orientação antiga, e acrescentou mais isso. Porque às vezes acontece assim, alguém que não está em conformidade com as normas, com aquilo que não era casado na igreja, ser padrinho de batismo. Esse também pode ser testemunha do batismo, né? Pode. Não somente a questão pessoa de uma outra igreja, mas também aquele que é da Igreja Católica, mas
não está vivendo a consonância, né, em consonância com, de acordo com a sua vida, o seu estado civil, né, no caso que está morando junto, deveria estar casado na igreja. Então poderá ser testemunha do batismo e não padrinho, né? Isso já está previsto no direito canônico. Isso não é invenção da igreja, não é invenção do clero, do bispo, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Isso está previsto já no Código de Direito Canônico. Só que a gente não estava levando em consideração. E que é importante que a gente leve em consideração. Então, o que é mais importante, né, na questão do batismo? Mais importante é que a pessoa seja batizada. Isso é o mais importante. Só que uma pessoa não é batizada e é lançada, é jogada, digamos assim, aí não. Ela é batizada e ela é introduzida numa comunidade cristã. Ela é introduzida na igreja, ela é incorporada à igreja, né? Essa pessoa que é batizada, ela é incorporada à igreja. Então, para isso, ela precisa também de alguém que possa ajudar, ainda mais nós que batizamos crianças, né? Então, precisamos de ajudar, não só os pais, mas também os padrinhos. Então, isso está previsto na lei da igreja, que quem não vive em conformidade com a fé seja acolhido como testemunha e não como padrinho. A igreja diz, mas eu quero ser padrinho. Então, padrinho você não pode ser. Se você quiser ser como testemunha, seja acolhido. É acolhido pela diocese, pelas paróquias, né? Agora, se você insistir em ser padrinho, não podendo ser padrinho, porque não está dentro da situação própria para quem tem que ser padrinho, aí paciência, o jeito que tem é dizer, então, nós não podemos te acolher, mas o problema é teu, né? Porque o nosso não tem nenhum problema, né? E a gente sabe o problema que isso dá também quando as pessoas vão registrar ou vão colocar o nome para ser padrinho. Muitas vezes a gente recusava, pelo menos, as pessoas. Você não é casado, então você não pode, pronto e basta. Aí as pessoas iam chateadas, muita gente se afastava da igreja também, então não precisava de tudo isso. Bastava simplesmente a gente acolher como testemunha do batismo e é lavrado, vai para o livro de batismo e também é extraído aí no batistério o nome da pessoa, não como padrinho, mas como testemunha do batismo. As informações muito importantes, mas, Dom Sebastião, apesar de são tantas coisas que precisaríamos ver, nos fale também, porque está ligado ao batismo, um pouco essa catequese, inspiração catecumenal, mas já tem pessoas que vêm procurando o batismo e querem fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, já está com 18, 20 anos ou mais, e precisam ser batizados, Eucaristia e Crisma. E agora temos a catequese de inspiração catecumenal, porque foram vocês que, na CNBB, os bispos, né, que deram essa orientação, elaboraram a orientação primeira. Que palavra o senhor tem sobre esse estilo novo de catequese? Tá, então, quanto ao estilo novo, nós sabemos que a catequese no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Mas no Brasil particularmente, ela passou por vários processos, né? Nós tínhamos aquela catequese de um livrinho pequeno de perguntas e respostas. Bastava a gente memorizar e pronto, você estava preparado para receber o sacramento. Depois nós passamos... É só para fazer uma pequena parte. Diga. Mas quando conversamos... No início da igreja, 2000 anos atrás, a Didaqué, né? O primeiro catecismo da Igreja Católica. Foi uma sequência, né? E hoje, essa beleza que vocês sugeriram para a pastoral da catequese de inspiração catecumenal. Fique à vontade. Tá, então, aí nós passamos aqui no Brasil, nós saímos desse modo de catequese para o que nós chamamos de catequese renovada, né? E aí teve todo um processo para a gente chegar a essa catequese renovada. Depois tratou-se de uma catequese mais enculturada, mais próxima da vida das pessoas, né? E hoje nós estamos com essa catequese de inspiração catecumenal e leitura orante, o que é muito importante, né? Quer dizer, nós estamos avançando nesse processo de fazer com que as pessoas se aproximem da fé
não para receber um sacramento simplesmente, mas para fazer a sua iniciação à vida cristã, que vai fazê-lo viver a sua fé até sair deste mundo, até na sua morte, né? Então a intenção é essa, que não seja só para receber um sacramento, mas para que as pessoas sejam instruídas de fato nessa iniciação à vida cristã, e que seja uma iniciação para permanecer na igreja com conhecimento de causa, de conteúdo, e com muita responsabilidade na sua fé e também na fé das outras pessoas. Mas eu acho que eu preciso dizer ainda duas coisinhas sobre aquela questão do batismo que o senhor me perguntou, né? Por exemplo, a questão lá de pessoas de outra igreja que vem, né? Então ela precisa ser acolhida, ela pode ser acolhida como testemunha, e ela não tem a necessidade de participar da preparação. Quem vem de outra igreja, por respeito também à igreja, à pessoa, ela não tem a obrigação de participar da palestra de pais e padrinhos. Ela é acolhida e vai estar no dia lá também do batismo e pronto. Agora, para os católicos, aí o católico, seja quem vai ser padrinho, quanto quem vai ser testemunha, aí precisa participar daquele momento lá de evangelização que nós chamamos preparação para pais e padrinhos. E Dom Sebastião, isso que o senhor coloca é muito interessante. Essa característica nossa, assim, do respeito ao outro, né? Dizer que quem vem de outra igreja não é obrigado a participar da preparação. É um sinal de respeito ao outro, dizer que não queremos converter o outro, mas é muito bonito esse sinal de respeito, de acolhida, e a pastoral do batismo, escutando isso, ajuda essa firmeza no seu trabalho. E, Dom Sebastião, no nosso programa, agora a gente teria o quadro das notícias, mas hoje nós vamos fazer assim, eu quero pedir a autorização da nossa produção aqui, de fazermos diferente. E também a turma lá do estúdio. Nós não faremos o quadro de notícias, pode ser, né? E faremos tudo isso que teríamos como as notícias, a igreja no mundo, e as notícias em Caxias também, lá sobre a fundação da igreja, melhor, da pastoral familiar lá na Igreja Matriz. Vamos deixar tudo isso para amanhã e vamos continuar com o nosso bispo, porque nem todo dia a gente tem essa visita ilustre, né? Então vale a pena a gente quebrar um pouco hoje a estrutura do nosso programa. Você que está em casa, a ver o nosso programa um pouco diferente, mas aproveitando um pouco essa presença do nosso bispo. Dom Sebastião, não poderíamos passar agora sobre para as diretrizes da CNBB, né? Como é que é feito? Vocês passam quanto dia mesmo lá reunidos? Olha, Padre Ribamar e todos os que estão nos vendo, nós passamos 10 dias, cada assembleia da CNBB se passa 10 dias reunidos. E durante todos esses dias a gente reza a liturgia das horas, a gente tem a missa todas as manhãs, e depois se vai para as temáticas relativas ao tema principal de uma assembleia da CNBB, né? Então, nós levamos lá passamos esses 10 dias e, de fato, com muito trabalho, né? E depois lá tem o trabalho do plenário e depois tem o trabalho das comissões, né? Depois nós temos os regionais também que se reúnem. Nós somos agora 18 regionais, então existem reuniões pelos regionais, são 2 reuniões pelos regionais. Nós temos as reuniões chamadas privativas, e elas acontecem debaixo ali do altar da Basílica mesmo, então ela é privativa. Aqui os assessores não participam, os padres não participam, as religiosas que estão não participam, e é somente os bispos para a gente tratar os assuntos assim muito mais ligados à vida nossa mesmo, de igreja, de bispos. Aí tem a presença do núncio apostólico, ou às vezes um legado que vem de Roma, tal. Então a gente tem esses momentos que nós chamamos de reuniões privativas, reuniões dos regionais,
reuniões também das comissões e às vezes é feito à noite também. Então, como se não bastasse o dia, durante a semana nós temos muitas reuniões à noite, né, das pastorais e outros organismos da CNBB, né? Então, para a gente chegar a um texto desse aqui, olha, e esse texto aqui ele é bem fininho, né? Ele foi coordenado por Dom Belisário. Belisário, arcebispo de São Luís, né? E ele coordenou as diretrizes, a redação das diretrizes, e ele é muito sintético, ele gosta de coisa bem enxuta, né? Então, no âmago da coisa bem. Por isso que as diretrizes são bem fininhas, e se você vai perceber as outras diretrizes, vai pegar, você vê que é um negócio bem maior, bem mais extenso, né? Então, nós temos uma comissão que prepara assim, o tema, e depois esse texto é enviado para todos os bispos, bem antes da Assembleia. Todos os bispos, então, têm a ocasião de ler, e cada bispo vai dar a sua contribuição, né? Ele vai acrescentar algo, normalmente se acrescenta algumas coisas, né? Aí volta tudo para a comissão central, que vai organizar tudo, vai acrescentar e vai mandar de novo para os bispos nas suas sedes. A gente vai pegar o texto novamente, vai ler, vai ver se está contemplado ali o que nós sugerimos, senão a gente sugere de novo, né? E tudo isso volta de novo para a comissão. Aí já é uma terceira redação que a gente tem. E essa terceira redação é que vai para a Assembleia naqueles 10 dias que a gente passa juntos ali, né? Então, ali, a gente vai se debruçar de novo sobre o texto. Trabalhos de grupos para a gente estudar novamente o texto. Aí se acolhe sugestões dos bispos, né? E nessas sugestões, os bispos, se não se acharem contemplados, eles podem voltar de novo para que a comissão possa, de fato, acolher. E se de tudo a comissão disser, nós não aceitamos essa sua proposição, se o bispo quiser, ele pode dizer, mas eu recorro à Assembleia Geral. Aí ele vai, defende e é colocado em votação na Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral disser, nós queremos, pois, contra a vontade da comissão, esse texto entra nas diretrizes. É todo um processo, viu? É interessante. Eu participei, quando era presidente da USIB, de uma da comissão menor. E sugeri, inclusive, até uma palavra que foi dita pelo Papa. Eu disse, não, mas essa palavra é conhecida aqui no Brasil. E aí a comissão pequena não aceitou. Quando foi para o plenário quis, né? Porque o plenário tem força maior. Mas, Dom Sebastião, é por isso, é a beleza. Quem lê esses livros da CNBB, você poderia emprestar aqui o livro. Quem lê esses subsídios da CNBB, é uma leitura tão gostosa, tão bonita, realmente é fruto desse trabalho orgânico, tão bem feito. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse sobre qual o coração desse documento, qual o principal que esse documento quer nos falar. A nossa orientação ali está dizendo que nós só temos 2 minutos para isso. O senhor podia fazer essa síntese, 2 minutos? Oh, Jesus! Olha, a gente pode dizer o seguinte, ó, o eixo principal das diretrizes é a missão. O eixo principal é a missão, que é, de fato, o que a igreja deve fazer. Evangelizar é a primeira palavra que está no objetivo geral dessas diretrizes. Evangelizar é a palavra primeira. Evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Esse é o objetivo geral da igreja no Brasil. Então, o tema principal é evangelizar, é missão. Mas é missão onde? O texto traz para nós o mundo urbano como o lugar da evangelização. O mundo urbano, que é o eixo, um dos eixos também principais deste texto aqui. Então, primeiramente, evangelizar, missão, percorre todo o texto.
Depois, onde? No mundo urbano, e é claro, no mundo rural também, no mundo urbano principalmente, e dentro da experiência da casa comum, de casa. Então, a casa que tem os 4 pilares principais da casa, né? Então, para nós, os pilares são palavra, pão, caridade e ação missionária. Olá! Você acompanha a partir de agora o boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias da semana. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, a comemoração do Dia das Mães neste domingo, dia 10 de maio, vai ser diferente. O tradicional almoço com as mamães vai ter de ser virtualmente, cada um em sua casa. Então, não deixe de demonstrar o quanto você a ama e o quanto ela é especial para você. Nesse contexto celebrativo, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, gravou uma mensagem especial para todas as mães do Brasil. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Muita saúde e paz são meus votos para a sua vida e para o seu caminho. Votos e preces de saúde e paz. Quero de modo especial homenagear você que é mãe, neste mês de maio, mês de Maria, no bonito contexto do Dia das Mães. O amor materno é o que mais se aproxima do amor de Deus. As mães são, pois, genuína expressão do amor de Deus. É importante recordar, Deus que tudo pode escolheu ter uma mãe, Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa. Jesus, que é Filho de Deus, Deus Filho, foi carregado no colo, acalentado, cuidado a partir do amor materno. Esse amor é inabalável. A imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, mãe que carrega seu filho ferido de morte nos braços, é forte, é educativa. Ensina que as mães tudo suportam, com força inabalável para amparar seus filhos. Minha reverência às mães, que merecem ser homenageadas de diferentes formas, principalmente neste tempo de pandemia, quando o isolamento social impõe-nos o distanciamento. Para os que vivem a saudade da distância ou do falecimento da mãe, peço que se lembrem e confiem. O amor que une um filho à própria mãe é especial. Esteja certo, um dia todos irão se reencontrar. De modo solidário, uno-me ao coração dos filhos que perderam suas mães neste tempo de pandemia. Rezo também junto com cada mãe que vive a dor da despedida de um filho neste tempo difícil. O Dia das Mães é oportunidade para reavivarmos o importante entendimento. O amor vence tudo, até a morte. Vamos homenagear todas as mães com muita alegria. Nossa Senhora da Piedade, Maria, Mãe de Deus, a padroeira de Minas Gerais, ilumine os caminhos de todas as mães. Jesus Cristo, nosso Mestre, sempre proteja e abençoe o bonito amor que une mães e filhos. Na última quarta-feira, 6 de maio, o Papa Francisco fez 2 nomeações para o Brasil. A primeira nomeação foi para a Diocese de Guarapuava, no Paraná. O escolhido por Francisco foi Dom Hamilton Manuel da Silva, atualmente bispo auxiliar na Arquidiocese de Curitiba, também no Paraná. A nomeação se deu depois que o Papa acolheu o pedido de renúncia apresentado por Dom Antônio Wagner da Silva ao governo pastoral da Diocese. E a segunda nomeação foi para a Diocese de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que estava vacante desde janeiro de 2020, quando o Papa aceitou a renúncia de Dom Ednei Gouveia Matoso. Para a Diocese de Nova Friburgo, o Papa nomeou o atual bispo auxiliar de Niterói, também no Rio de Janeiro, Dom Luiz Antônio Lopes Ritt. A CNBB enviou agradecimento a Dom Antônio Wagner da Silva por todos esses anos dedicados ao episcopado brasileiro e saudação a Dom Luiz Antônio Lopes Ritt pela nomeação. Na última segunda-feira, dia 4 de maio, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, se reuniu online com secretários executivos dos regionais da CNBB para avaliar
como a Igreja no Brasil está lidando e participando ativamente no cuidado aos mais necessitados. No encontro, os secretários executivos compartilharam as realidades locais de enfrentamento à pandemia do coronavírus e falaram também como tem sido a rotina de trabalho online de cada regional. Os participantes também falaram sobre a solidariedade da Igreja e principalmente daqueles que estão no dia a dia das comunidades tentando ajudar o próximo, sobretudo nas regiões mais pobres do país. O que tem sido feito na Ação Solidária é Tempo de Cuidar, uma iniciativa da CNBB e da Caritas Brasileira. Ainda na última segunda-feira, 4 de maio, 65 bispos e 2 administradores apostólicos dos regionais Norte 1, 2 e 3, Noroeste, Nordeste 5 e Oeste 2 da CNBB divulgaram a nota dos bispos da Amazônia brasileira sobre a situação dos povos e da floresta em tempos de pandemia da Covid-19. No documento, assinado também pelo presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB, Cardeal Cláudio Umes, os bispos exigem maior atenção dos governos federal e estaduais à região que tem demonstrado dados preocupantes quanto ao avanço do coronavírus. Os bispos apontam que os dados são alarmantes. A região, segundo a nota, possui a menor proporção de hospitais do país de baixa e alta complexidades, apenas 10%. Ainda segundo o documento, extensas áreas do território amazônico não dispõem de leitos de UTI e apenas poucos municípios atendem aos requisitos mínimos recomendados pela Organização Mundial da Saúde em número de leitos e de UTIs por habitante. São 10 leitos de UTI por 100 mil usuários, diz o texto. O documento alerta ainda para o crescimento de 29,9% de desmatamento em março deste ano, se comparado ao mesmo mês de 2019. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, se manifestou sobre a nota dos bispos da região amazônica. Ele afirmou, abre aspas, em profunda comunhão com os bispos da Amazônia, a presidência da CNBB reitera os pedidos às autoridades que concentrem esforços no enfrentamento da Covid-19, especialmente com políticas públicas destinadas aos mais pobres e vulneráveis. Fecha aspas. As notas na íntegra estão no nosso portal cnbb.org.br. Confira também no portal da CNBB. Presidência do Regional Nordeste 3 da CNBB emite nota em defesa da vida e da dignidade dos pobres. É tempo de cuidar. A Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia, criou altar virtual dos santos protetores da Covid-19. Pastoral Vocacional promove iniciativa de oração e partilha nas redes sociais. Regional Sul 4 da CNBB lança a série de reportagens Igreja Solidária, Boas Iniciativas da Igreja Católica em Santa Catarina. Arcebispo de Olinda e Recife oferece centro de medicina a governo de Pernambuco para tratamento exclusivo da Covid-19. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo aqui no nosso canal, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! L'Alto Comitato della Fratellanza Umana oggi ha indetto una giornata di preghiera, digiuno, per chiedere a Dio misericordia e pietà in questo momento tragico della pandemia. Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli e per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa oggi ci uniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedere la grazia della guarigione di questa pandemia. Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di guarire i malati. Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima. Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio trasmesso al mondo,
come anche all'attentato di San Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l'intervento materno della Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del cuore immacolato di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Come è il rapporto fra Gesù che rimane in me e io che rimango in Lui? È un rapporto di intimità, un rapporto mistico, un rapporto senza parole. Ah, Padre, ma questo che lo facciano i mistici, no? Questo è per tutti noi. Con piccoli pensieri, Signore, io so che Tu sei qui, dammi la forza e io farò tutto quello che Tu mi dirai. Quel dialogo di intimità col Signore. Il Signore è presente, il Signore è presente in noi, il Padre è presente in noi, lo Spirito è presente in noi, rimangono in noi, ma io devo rimanere in loro. Não fique triste. Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Acompanhemos a oração do Padre Eduardo Dougart e também a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe você e salve Maria! Até amanhã! Vamos orar pedindo a nossa cura e libertação. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que nunca decepciona. Tem piedade de nós e livra-nos de todo o mal. Protege-nos do flagelo desse vírus que está se propagando e causando medo e assustando a população. Cura os enfermos, infectados. Protege as nossas famílias. Abençoa todos os profissionais da saúde que trabalham para erradicar esta doença. Mostra-nos teu rosto cheio de misericórdia e salva-nos por vossa grande bondade. Pedimos também a intercessão de Maria, sua mãe, nossa mãe, que fielmente nos acompanha e nos protege. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade pedimos. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que a imagem original de Nossa Senhora Aparecida possa te proteger com seu manto, possa te proteger nessa hora difícil, nesse momento complicado do coronavírus. Que Deus te abençoe por intercessão da Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.